Buenas! A maioria das pessoas pensam que o luto de um término é algo que passa com o tempo. Mas se você está vivendo isso nesse momento, você sabe que é uma dor insuportável que não te deixa ter perspectivas de futuro. E a verdade é o seguinte: essa dor que você está sentindo hoje é muito diferente de um trauma físico. Por exemplo, não tem um grande impacto físico, como se fosse um acidente de carro, por exemplo. Só que nós sabemos que dói da mesma forma. É quase uma dor física também. Você sente um aperto no peito, você não consegue dormir, não consegue se alimentar direito, você não consegue mais ter alegria nas coisas que você fazia antes. Porque provavelmente aquelas atividades estavam ligadas à pessoa que partiu. Então, um término, ele é algo que atinge profundamente a tua rotina e a tua visão de mundo. Porque vocês eram a simbiose de duas pessoas. Vocês tinham os mesmos gostos, vocês tinham brincadeiras, piadas e apelidos que só vocês entendiam. Ou seja, durante esse tempo do relacionamento vocês construíram um mundo à parte. E da noite pro dia você não tem mais isso. Você está sozinho. E esse luto ele acontece em silêncio, ele vai te consumindo dia após dia em camadas. Você escuta uma música, você vê o trecho de um filme, você se lembra de alguma situação cotidiana e você volta para aquele estado de tristeza anterior. Então parece que você avança 2 passos e retrocede 5 nesse processo. E esse processo é comum e é natural. Esse luto ele ocorre em doses homeopáticas, ou seja, é aos poucos. Não tem como fugir disso, você vai ter que lidar com isso todos os dias. Você construiu um ideal de vida, um ideal de futuro, uma perspectiva. É como se fosse uma espécie de roteiro. Você escreve um roteiro de como que é a personalidade daquela pessoa, você escreve um roteiro do futuro juntos, você talvez imagina a casa que vocês iam morar, e você escreve esse roteiro mentalmente e guarda na gaveta. Só que quando as coisas desmoronam, você, por segurança, vai para aquele roteiro e vê que o que você escreveu, aquele ideal que você construiu, não corresponde à realidade. E esse é um choque muito grande, porque essa máscara cai e você passa a ver essa pessoa de forma objetiva, como ela é mesmo, e não como aquele roteiro que você escreveu. E isso causa muita ansiedade, muita confusão, porque aquilo era uma zona segura, você já sabia o que esperar daquela pessoa, por mais que seres humanos sejam imprevisíveis. Então isso causa muito desconforto, porque finalmente você limpou as lentes e está enxergando a realidade como ela é. E durante esse tempo, os sentimentos de raiva, tristeza, angústia são normais. Quanto mais você tenta lutar com isso, quanto mais você tenta forçar uma positividade, pior é. Porque você vai ter aquela angústia de estar lidando com aquela falta, ao mesmo tempo que você se culpa por não estar bem. Esse excesso de positividade nessas situações também é muito nocivo, porque esses sentimentos de angústia, tristeza e até de raiva, eles são positivos de alguma forma, porque eles denotam que existe algo em dissonância no teu mundo interior, na tua mente. Então, imagina que perigoso seria se você não sentisse nada. É como se fosse um poço de areia movediça. Quanto mais você se debruça e se debate tentando escapar, mais aquilo te afunda, tá entendendo? E essa raiva, nesse momento, ela é uma energia primordial bruta. Você pode canalizar isso da forma certa. Pode ser um momento que você começa a se cuidar mais, pode ser um momento que você começa a treinar, a correr. Porque quando você vive numa dinâmica de um relacionamento disfuncional, você não consegue ter perspectiva de futuro, porque basicamente tu vai viver apagando incêndio. Você vai viver pisando em ovos para não desagradar aquela pessoa, e nesse processo você acaba se anulando e como consequência aquela pessoa deixa de te admirar. Porque ela te conheceu de determinado modo e você se adaptou tanto àquela outra pessoa que você perde identidade. Essa dinâmica é muito comum nas mulheres, porque de certa forma elas tentam domesticar o homem. Elas vão fazendo uma série de testes para ver se de fato o sujeito, se ele tem palavras, se ele se mantém firme. Por exemplo, você joga o teu futebol na sexta-feira e a tua mulher, sem um motivo aparente, ela vive muito incomodada com aquilo. Só que ela sabe de alguma forma, de um modo inconsciente, que aquilo tem valor pra você. Então ela vai tentar minar isso. Ah, amor, não vai. No primeiro momento ela vai utilizar a sedução. Ela vai fazer manha, ela vai tentar fazer com que você deixe de fazer aquela atividade que tem valor pra você. No segundo momento ela pode começar a agir com rispidez e até apelar para lágrimas ou para emocional. Mas o que ela está fazendo de modo prático? Ela está testando a tua vontade.
ela sabe que aquilo tem valor para ti. Então, ela, de modo inconsciente, ela vai te testar para ver se você abre mão daquilo ou não. Então, o que que acontece? Digamos que você abre a mão, tu deixa de fazer as coisas que tu gosta. Ela vai perder a admiração. Porque ela viu que se ela forçar um pouco, você desiste fácil dos teus objetivos. Então, é um ponto específico que vocês devem ter muita atenção. E para finalizar, eu quero que tu entenda uma coisa. Geralmente, o que as pessoas sentem falta num término é o seguinte: é de como você era com aquela pessoa. Então, existe um pouco de egoísmo. Porque durante aquele relacionamento você agia de tal forma. De repente você era uma pessoa carinhosa, era uma pessoa solícita, era uma pessoa que tinha como missão de vida nutrir aquele relacionamento. E quando aquilo termina, você fica sem um ideal, fica sem um objetivo para perseguir. Porque você canalizou todas as energias em algo perecível, como relacionamento. Porque estamos lidando com aspectos humanos, com pessoas. Pessoas são imprevisíveis em certo aspecto. Então é o seguinte, se você está passando por isso, canalize essa energia em algo que você possa construir para si. E é um movimento meio egoísta, mas é extremamente necessário, porque senão as pessoas ficam presas a algo que pode terminar a qualquer instante. Então, quanto mais você investir em formar uma personalidade sólida e madura, mais seguro ou segura você vai estar dentro de um relacionamento, porque você sabe que tem valor, você sabe que construiu algo significativo fora dessa esfera afetiva. Você tem objetivos, você tem hobbies, você tem gostos. Então, quando você encontrar uma pessoa que tenha uma personalidade semelhante à sua, não vão ocorrer dissonâncias. Porque isso é muito comum. Pode ter o amor, pode ter o carinho, pode ter atração física, mas se vocês não tiverem gostos parecidos, isso vai desmoronar mais cedo ou mais tarde. Porque imagina que você é uma pessoa que gosta de livros, de música clássica, e você de repente se envolve com um homem que gosta de funk, que gosta de cuidar de carros. Isso não, a conta não fecha. Num primeiro momento pode parecer uma aventura, pode parecer legal, e muitas mulheres erram nisso também, porque elas pensam que as relações humanas verdadeiras são que nem sériezinha da Netflix, em que tinha triângulo amoroso e aparecia o bad boy e conquistava ela e ela conseguia mudar o bad boy, mas isso não ocorre na vida real. Isso só vai trazer insatisfação, só vai trazer insegurança e possivelmente uma dependência emocional. Porque essa mulher vai ficar desesperada por moldar esse homem e vai acabar se anulando de diversas formas. Então, se você está passando por um término, entenda. Não é para superar de uma vez. Não é no próximo relacionamento que você vai superar, que você vai encontrar a pessoa ideal e vai esquecer isso de vez. Não, isso não acontece. E o que vai trazer a cura, de fato, não é apagar o que você sente, mas sim aprender a conviver com aquilo. É você entender que amanhã é outro dia. Você não precisa resolver tudo hoje, não precisa agir no desespero. Deixa eu te falar, eu também já passei por alguns términos. Por muito tempo você não vai ver alegria nas coisas, pode estar um dia maravilhoso lá fora, mas na sua visão vai estar tudo cinza. Mas aos poucos você vai tendo pequenas provas de que tem valor, enquanto você investe em você, no seu trabalho, no seu físico, nos seus projetos. E quando você menos esperar, vai aparecer aquela fresta de sol entre as nuvens. Talvez você veja outra pessoa e sinta que no teu peito ainda existe aquela capacidade de amar. Existe aquela empolgação de conhecer alguém novo, alguém diferente, alguém que de fato possa vir a somar na tua vida e não alguém que você tenha que abrir mão de tudo apenas para satisfazer as vontades de uma pessoa. E se você está passando por um término e quer entender como usar essa fase a teu favor, transformar isso em crescimento real, eu posso te ajudar a construir isso dentro do processo terapêutico. Clica no link que está aqui na descrição, você vai falar diretamente comigo e eu te explico em detalhes como é que funciona.